Esse é mais um programa TV NAIC e hoje nossa convidada, a doutora Débora, diretora executiva do Hospital Estadual. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui, de poder contribuir um pouquinho aqui para essa clínica que é tão querida aqui da cidade e até para a comunidade. Débora, eu queria que você nos contasse esses últimos 2 anos. Tivemos uma modificação no serviço de saúde. Como você viu, o que aconteceu esse Covid? Você olhando agora de cima, passando toda essa questão, essa parte inicial, como foi isso? Olha, eu acho que não é diferente do que foi na vida de todas as pessoas, também nós nas unidades de saúde, né? A gente nunca tinha passado por uma pandemia, acho que de forma alguma, né? Já alguma pandemia, H1N1, a gente já teve algumas experiências, mas uma pandemia com o tamanho do estrago feito pela Covid, acho que foi assim, não tem registro mesmo para nós, nessa nossa geração desse histórico, né? E no hospital, que se tornou referência em Covid, foram muitos desafios. Desde o ano passado, quando a gente teve que reestruturar todo o hospital, porque era um hospital que fazia atendimento de alta complexidade, um hospital geral, que tem oncologia, que tem hemodiálise, que tinha ortopedia, infarto, tudo lá dentro do hospital, e de repente ter que reestruturar para que vivessem 2 hospitais dentro de um só. Então, para atendimento da Covid e continuar atendendo o restante, porque a gente não tinha como parar de fazer o nosso atendimento geral, de forma geral desse atendimento não Covid, para então atender só a Covid. Então, todo esse exercício que a gente teve de reestruturação dentro do hospital foi muito importante, muito desafiador. E eu acho que assim, as outras coisas que aconteceram com a pandemia em si, que a gente já imaginava que podia acontecer, principalmente desabastecimento, falta de insumos, dificuldade, estresse com os trabalhadores, porque foi um grande desafio para cada um. E eu acho que para cada estresse, cada um tem uma resposta. Tiveram aqueles que infelizmente decidiram até abandonar a área da saúde perante um estresse tão grande, mas também tiveram aqueles que ficaram ali junto conosco para lutar. Então, interessante, Débora, que você vê que a população mundial não estava preparada para uma pandemia. Você vê a Itália, Milão, quer dizer, cidades com um nível de desenvolvimento, país de desenvolvimento maior que o nosso, um sistema de saúde, pelo menos na área de oncologia, assim, de primícia, tiveram problemas graves de atendimento. Sim. Quer dizer, não tem um serviço de saúde operacional hoje que responda a uma pandemia. Isso nós vimos, né? Transformar um hospital em pacientes extremamente graves e que você não sabia quantos pacientes iam chegar e ter que acolher, isso foi uma missão muito importante e assim, de grande valor que eu, como médico do estadual, vi no hospital. E eu posso falar que era assim, impressionante o número de pessoas, familiares, de fora do hospital, rezando, colocando foto de pacientes. Então eu, como eu faço esse caminho diariamente a pé, eu pude perceber isso nesses quase 2 anos. Então eu acho assim, esse trabalho feito foi de forma assim, brilhante e nós estamos aqui para poder contar isso. Doutora Débora, quantos pacientes chegaram a internar com Covid? Tem uma ideia? A gente teve... Assim, em um dia, assim, casa cheia, casa... A gente chegou a ter quase 140 pacientes internados ao mesmo tempo, entre UTI e enfermaria. Sendo que os pacientes de UTI eram muito graves, né, Marcelo? Eram pacientes que a gente sabia que tinham uma grande chance de ir a óbito, né, que eram pacientes que chegavam a ficar 20 dias ali com a ventilação mecânica, entubados, pacientes gravíssimos, que acho que poucas vezes a gente viu tantos pacientes graves ao mesmo tempo sendo tratados. Eu acho que realmente foi um desafio muito grande para a assistência, mas como você disse, esse apoio da comunidade, de forma geral, essa solidariedade que acabou advindo da pandemia, eu acho que é uma lição muito grande que a gente não devia perder. Porque até agora, pós-pandemia, a gente vê que as pessoas começaram a olhar um pouquinho para o outro. Quem está do nosso lado sofrendo, para ver o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho essa vida dessa outra pessoa que foi tanto conturbada com a pandemia. E o interessante é que os pacientes eles tiveram a sua fase aguda da doença e depois tiveram complicações, né, Débora? E ficaram internados por um período grande ainda. Seja uma trombose, seja complicações neurológicas, seja complicações pulmonares. Débora, você é pneumologista de formação,
fizemos residência de clínica médica juntos, tive esse prazer. E o que você me comenta da parte pulmonar? Realmente teve estragos na parte pulmonar? Eu até brinco que assim, nunca tanta gente soube o que é a palavra vidro fosco, né? Que todo mundo fala assim, vidro fosco é Covid. Era uma coisa tão comum para nós na pneumologia, mas que de repente você vê pessoas que não da área médica até comentando sobre isso. E o volume de pacientes para a gente atender foi muito grande. E a pneumologia, já nos últimos 10 anos em si, a gente vê que não tem um volume tão grande de pessoas interessadas em fazer essa especialização. Então somos em poucos, não somos tantos assim especialistas de pulmão, mas fomos muito procurados realmente. É uma doença que devastou, realmente causa uma inflamação não só no pulmão, no corpo inteiro, mas o pulmão é o que mais sofre. E a gente não estava realmente, a gente não fazia ideia e o conhecimento em si da doença para saber o que dá certo e o que não dá certo. Hoje em dia a gente tem, vamos dizer, uma pequena noção do que algumas coisas que deram certo e outras que não deram certo. Mas certezas são muito poucas. A certeza que a gente tem hoje em dia, vendo que a pandemia realmente está reduzindo, foi com a vacina, trabalhando realmente prevenção. Então eu falo que a gente tem que agradecer todos os dias por ter desenvolvido vacinas que, independentemente de que tipo que é essa vacina, tem conseguido reduzir os casos da pandemia para que, se quiser, se Deus quiser, no ano que vem a gente consiga dizer que isso faz parte do passado. Fazendo conexão com informação, esse é o TV Naik, e prevenção, esse é o melhor caminho. Hoje com uma pessoa de gabarito aqui, a nossa amiga Débora. Débora, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Que ano você chegou aqui em Bauru? Aonde você começou? E hoje você está aqui à frente de um serviço tão grande, que tem uma cobrança grande, que tem uma resposta não só para Bauru, para a região e tantas pessoas. Eu posso falar porque eu trabalho na oncologia, assim, pelo menos eu já pude atender e tratar, mas assim, milhares de pessoas aqui. Desde 2008 eu estou na oncologia aqui junto. Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo em 2001. E acabei vindo por conta de um sonho de me tornar pneumologista. Eu fui para o Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina de Botucatu, para fazer então a residência em pneumologia. No final da residência a gente já arranjava lugar para dar plantão, para trabalhar, e foi assim que eu conheci o Hospital Estadual. Então em 2003 eu comecei a dar plantão aqui ainda, era residente, e em 2005 eu fui contratada. Nunca imaginei que eu ia atuar na área da gestão, não achava que eu tinha esse dom para a área da gestão, mas em 2009 eu fui convidada então para ser gestora do AME, o Ambulatório de Especialidades, e acabei tomando gosto por isso, comecei a estudar gestão, me especializar, até que em 2015 me veio esse grande desafio de estar à frente do hospital, mas nem de longe eu imaginava que ia passar por uma pandemia. Então acho que Deus põe no nosso caminho os desafios para a gente passar por eles e tentar contribuir da melhor maneira possível. Débora, se você fosse deixar uma mensagem para as pessoas sobre a época do Covid, do hospital que você viveu, o que você, de número de pacientes jovens complicando, indo até a óbito, que mensagem você deixaria olhando para trás tudo que você viu, passou, vivenciou com as pessoas? Se você fosse deixar alguma coisa, o que você poderia deixar assim? Olha, essa semana inclusive eu estava refletindo sobre isso, com os aprendizados da pandemia. E principalmente eu acho que o que eu queria deixar de recado é para a gente não esquecer o que a gente aprendeu. E com a Covid, tanta coisa, tantas doenças infectoparasitárias, respiratórias, quanto que reduziu com o uso de máscara, com lavagem, higienização de mão, que é uma coisa tão simples, o álcool gel, isso ela consegue realmente preservar a sua saúde e não deixar você adoecer. Então eu acho que o foco que a gente tem de agora em diante é o que eu aprendi com essa pandemia, que é trabalhar com promoção e prevenção de saúde. E não só terapias curativas. Aqui mesmo na oncologia é mais do que certo a gente falar de prevenção. Então, se a gente não começar a focar e começar a pensar em estratégias de promoção e prevenção à saúde, a gente vai estar fadado a sempre estar tentando enxugar gelo, fazer terapias tentando ser curativas, nem sempre elas são efetivas em si, mas a gente poderia estar investindo mais em não adoecer. Eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. Não deixe de curtir nossas plataformas digitais, deixe seu comentário, acompanhe. Débora, obrigado pela presença aqui conosco. Eu agradeço e fico à disposição para o que vocês quiserem depois da gente conversar.